Ô, Matheus Chu, o novo governo escolheu um líder, aquela pessoa que vai ser o político, o parlamentar dentro do Congresso para tratar das coisas, da articulação política dentro da base do governo Bolsonaro. E o deputado escolhido para ser a cara do governo dentro da Câmara é um desconhecido, né? O deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Quem é essa figura, hein, Matheus? É uma cara nova, né, Escola? Deputado no primeiro mandato, muito ligado à pauta defendida por Jair Bolsonaro, é do grande PSL, né, a segunda maior bancada da Câmara, que ganhou força na carona de Bolsonaro, mas de fato é um novato. Ele já é concursado na Câmara, é consultor legislativo, mas há pouco tempo, desde 2015. Bolsonaro aposta que é uma pessoa qualificada por ter este conhecimento, formação em direito, também essa experiência, mesmo que não seja tão longa na área legislativa, mas a gente sabe que líder do governo no Congresso precisa ter capacidade de articulação, né, Escola, e isso é a experiência política que dá. Então, no primeiro mandato, pelo menos se tudo seguir como a gente conhece dentro da política, se a articulação funcionar como a gente viu até hoje, certamente ele terá dificuldades. Vai ter que conversar com 512 deputados, sendo um parlamentar novo. Nós tivemos, de fato, uma renovação expressiva no Congresso, mais ou menos metade, né, dos parlamentares não se reelegeram, mas, enfim, é uma cara nova com um cargo muito complexo, muito difícil, que é a articulação do governo com o Congresso, que tem na pauta vários desafios. O primeiro deles, eu imagino, Matheus, a gente está aqui falando do decreto das armas e tal. Isso muda muito pouco, vamos lá, muda muito pouco, vamos traduzir isso para o nosso público, né? Em relação ao que já existe, muda muito pouco esse novo decreto do governo. Ele vai dar mais clareza, né? Vai dar mais digamos, objetividade, objetividade, né? Agora, isso não significa que qualquer pessoa vai poder andar armada por aí. Bom, o governo tem uma pauta difícil, né, pela frente, muito difícil, vai ter que enfrentar isso. E difícil que eu falo são notícias, são temas que exigem muito debate, que exigem muita discussão e que não agradam de uma forma geral, como, por exemplo, a reforma da Previdência. O governo vai ter que falar disso mais claramente nas próximas semanas. Aliás, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que isso viria logo, essa proposta seria apresentada de forma mais rápida. Já tem um indicativo aí de quando vai sair da manga do ministro Paulo Guedes a reforma da Previdência? O texto final a gente ainda não tem indicativo, Escola, porque existem divergências dentro da própria equipe, até natural, né? É um tema muito complexo. Mas na área econômica, como já é comum, a ideia é de uma reforma mais rigorosa, né, com efeito já a curto, médio e longo prazo. Já na área política, inclusive, a ideia do presidente Jair Bolsonaro é de uma reforma um pouco mais light. Inclusive, Bolsonaro chegou a dizer que gostaria de uma idade mínima para homens na casa dos 62 anos, não 65, para mulheres na casa aí de 60, 58, então seria uma reforma mais leve, neste aspecto pelo menos, até do que a que até então tramitava no Congresso, que é a proposta pelo presidente Michel Temer. Então esses ajustes precisam ser feitos. É claro que o texto final que é enviado ao Congresso, depois ele pode ser modificado, e certamente vai ser modificado, né, Escola? Mas a gente ainda não tem segurança sobre quando o texto vai ser enviado, justamente por isso. É claro que o governo vai aguardar o início de fevereiro agora para a nova legislatura, a posse dos novos deputados e também dos reeleitos, para depois enviar o texto. E de fato é o maior desafio, porque o presidente Temer, com toda a base que tinha e a experiência de legislativo, não conseguiu levar adiante uma reforma. Não conseguiu porque surgiu um fato político naquela época que desgastou demais o governo, que foi o escândalo JBS, lembra? A proposta de reforma estava prestes a ser levada adiante, em maio de 2016. E aí surgiu 2017, né? 17 de maio de 2017. 2017. Maio de 2017. Aí surgiu o escândalo JBS, né, que enfraqueceu politicamente o governo, que praticamente acabou com as possibilidades de negociação, porque aquilo escancarava um esquema dentro do governo, com a participação direta de ministros, de assessores, e o indicativo
de ligação direta com o próprio presidente da República que inviabilizaram a articulação política para a reforma. Vamos ver se ela é levada adiante agora, né? O presidente teve que, digamos, queimar o apoio para enterrar as duas denúncias. Exatamente, ali ele teve que queimar a gordurinha que ele tinha com o Congresso para salvar a pele, né? Salvar o seu governo. Mas agora a gente tem um governo que foi eleito, né, com uma maioria expressiva e tem uma renovação também no Congresso. E um governo que promete uma relação diferente com o Congresso, que não tem aquele toma lá da cá tradicional. Vamos ver se isso vai sair do papel e se é possível, suficiente para aprovar uma reforma. Vai ser um primeiro grande teste do governo Bolsonaro, Rosane de Oliveira. Teste bem complicado, Escola, porque esta lógica da negociação, ela, em princípio, né, em tese, parece tudo muito legal, assim. Não vamos nos render à lógica essa de formar maioria, de ter que ficar discutindo com partidos, ou toma lá da cá. Difícil alguém que não concorde com isso. Só que na vida real é mais fácil conversar com os líderes das bancadas, conversar com os partidos, do que ter que conversar um a um, o que se chama de varejo. Então, quando se fala, por exemplo, de um decreto como esse das armas, é decreto, não passa lá pelo Congresso. Se quiser fazer mudança mais profunda em relação às armas, tem que passar no Congresso. Mas não é disso que nós estamos falando. A parte mais difícil é essa que diz respeito às medidas econômicas. A reforma da Previdência é o tipo de coisa que todo mundo acha que alguma coisa tem que ser feita. Todo mundo não. Tem gente que acha não precisa, é só cobrar os sonegadores, é só acabar com a corrupção e não precisa a reforma da Previdência. Mas qualquer pessoa que estude de fato o assunto sabe que precisa de uma reforma da Previdência. Só que ninguém quer que mexa no seu. Agora mesmo existe essa discussão. Vale para os militares ou não vale para os militares? Nós já ouvimos vários generais dizendo, não, veja bem, os militares têm uma situação diferente, não tem hora para... Não tem um horário, né, para trabalhar, tem que estar à disposição o tempo todo, mesmo quando vão para a reserva tem que estar à disposição, então não poderia mudar. Aí vai descendo. Os professores não querem que mude porque tem aposentadoria especial, porque é uma atividade desgastante. Os policiais militares, os policiais civis, os agentes penitenciários. De exceção em exceção, todo mundo gostaria de ficar fora. Aí tem um outro tema que é bem delicado, tá? E agora eu vou falar aqui na condição de mulher, que eu tenho autoridade para falar como mulher. Eu não vejo sentido em aposentadoria, idade diferenciada para homem e mulher na aposentadoria. Eu sei que já virão muitas pessoas aqui armadas de tacape, cacetete para cima de mim, porque que absurdo, que falta de sororidade. Mas eu realmente acho que não teria razão para as mulheres se aposentarem mais tarde, entre outras razões porque nós, mulheres, vivemos mais. A nossa expectativa de vida é maior do que a dos homens. Mas, enfim, respeito as opiniões em contrário, mas não vejo sentido para isso. A grande questão Rosane, além dessas, de conseguir incluir todos esses grupos de interesse que vão ser contrários de qualquer maneira a um ou outro ponto da reforma da Previdência, é estabelecer uma regra de transição bastante clara, né? Sim, a regra de transição é tudo. Para mim é fundamental, né? Como vai se dar a transição desse modelo para o próximo, sem que quem está agora ganha menos, não perca direitos, não perca benefício, mas garanta lá na frente e possa garantir um modelo sustentável para lá na frente ter a possibilidade de ter uma aposentadoria. Pega o meu caso, por exemplo. Sim, se a reforma eu tenho muito claro isso, se a reforma da Previdência não for feita, eu daqui 15 ou 20 anos, quando eu puder me aposentar, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro, não vai ter aposentadoria. E aí os 30 anos ou 35 que eu contribuí, esse dinheiro foi para algum lugar. Não, é que hoje o sistema é esse, né? Hoje, quem está na ativa contribui para a aposentadoria dos inativos. Os servidores públicos, é na área do setor público que está o grande déficit da Previdência. Aí eu sei que também muito funcionário público vai dizer, mas nós pagamos depois de aposentados. Sim, continua contribuindo, mas só que, como a aposentadoria em vários estados já mudou, mas mudou para o futuro. Atualmente é aposentadoria integral ou quase integral, tem uma regra que reduz um pouquinho, mas quase integral
as contribuições não são suficientes para bancar. E o sistema hoje é chamado de sistema solidário. Ou seja, quem está uma geração sustenta a outra. Só que se isso não for mudado, com as pessoas vivendo cada vez mais, isso é bom, não estou achando ruim viver cada vez mais. Nós teremos daqui a pouco toda a arrecadação indo para a Previdência. Por isso o sistema previsto pelo ministro Paulo Guedes é o sistema de capitalização. Resumindo, assim, para entender, é como se fosse uma poupança, não, é uma poupança. A pessoa contribui ali todos os meses e quando ela for se aposentar, o que ela terá é o que ela poupou ao longo da sua vida. Não é como hoje, que não importa a contribuição que ela tenha feito, ela tem o benefício definido e o Tesouro paga a diferença. Bom, é um assunto que a gente discutiu muito. Nós vamos passar, mas eu acho necessário. Provavelmente todo o primeiro semestre discutindo reforma da Previdência aqui. Nós vamos cansar de discutir reforma da Previdência. Mas é um bom tema. E nós temos um papel aqui, Matheus, que é o de esclarecer, de esmiuçar essas propostas, de botar ponto e contraponto, de discutir o impacto, os reflexos disso, porque afinal envolve a vida de todo mundo, né? É um tema muito complexo e a gente certamente vai falar sobre isso. E também sobre o que eu vou colocar agora. Eu não sei se vocês leram uma matéria que o Estadão publica hoje, que diz o seguinte: um grupo de 142 deputados e ex-deputados já podem pedir aposentadoria a partir do mês que vem, com direito a um benefício, Escola e Rosane, que é 6 vezes o teto do INSS, R$ 33.763. Entre eles está um deputado com 28 anos de atuação, uma pista, atual Jair presidente Bolsonaro. da República. O atual presidente da República. Ele tem esta possibilidade, não quer dizer que vai pedir. Sim. Isso é algo que a gente vai ter que acompanhar. Bolsonaro, foi deputado por 28 anos, já teria direito a uma aposentadoria de R$ 30.934, que pode ser acumulada ao salário de presidente da República. É aquele benefício que os parlamentares historicamente têm, e agora este grupo de 142 podem pedir aposentadoria antes, Escola e Rosane, ou em meio às discussões da reforma da Previdência. Olha, a gente sabe que quando fala de Previdência as pessoas ficam furiosas, mas furiosas mesmo. A Sandra Pazetti manda a seguinte mensagem: Rosane desinformada ou de má fé? Servidores públicos têm regime próprio, não têm FGTS e contribuem com 11% sobre todo o vencimento e não sobre um teto. Explica, por favor, senão fica feio. Sandra, querida, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, mas não custa repetir. É verdade que os funcionários públicos contribuem sobre todo o valor, só que os cálculos atuariais mostram que esta contribuição, mesmo com a outra parte do empregador, porque o governo contribui com uma parte também, e não é 11, aqui no Rio Grande do Sul é 14. Mesmo assim, esse dinheiro não é suficiente para cobrir os anos que a pessoa vive depois como aposentada. Nós temos gente que se aposentou na Secretaria da Fazenda com 44 anos, ganha o teto salarial. Essa pessoa vai viver no mínimo mais 40. Então não tem sistema previdenciário que aguente isso. Infelizmente, essa é a realidade. Se a gente quiser tapar os olhos e fingir que está tudo bem, que cobre, podemos viver na ilusão. Outra coisa também, que eu sei que as pessoas, os funcionários públicos aqui do Estado detestam quando a gente diz isso, mas é a verdade. Até o governo Brito, ninguém no Rio Grande do Sul contribuía para a aposentadoria. Os funcionários públicos contribuíam com 7%, que era para IP Saúde, era para o plano de saúde do IP, e para a pensão do seu dependente, mas para a aposentadoria não se contribuía. O Brito instituiu uma contribuição que era pequena, era 2% lá no início, foi subiu um pouco a cada governo. A contribuição plena dos servidores públicos estaduais no Rio Grande do Sul só começou a ser cobrada no governo de Ieda Crucius. Depois, o Tarso aumentou o percentual, caiu na justiça, porque a justiça entendeu que tinha que ser reduzido, era para ser maior, foi reduzido, e agora o Sartori aumentou. E agora, no governo Sartori, então é que acabou a aposentadoria integral e os servidores públicos, se quiserem uma aposentadoria maior, têm que contribuir para um fundo à parte, mas agora aqui no Estado vale o teto do INSS.